Fala para ele continuar compartilhando. Amém. Graça e paz, bom dia a todos aqueles que já estavam na escola ministerial pela manhã, às 9 horas, e eu quero aproveitar e fazer esse convite a você não perder, né? Hoje nós tivemos a nossa segunda aula, falando um pouquinho sobre a Bíblia, e vale a pena você estar conosco. Mas, dando seguimento aqui ao que a Samantha estava explicando, gente, eu tinha prometido para os adolescentes que iria arrumar um passeio de canoagem na Baía de Vitória, e nós conseguimos. Então será no próximo dia 25 de março, horário entre 14h30, nós já temos 14h30 com a saída às 15 horas, mas 14h30 nós já temos que estar lá, onde são as paneleiras. Quem já foi onde as paneleiras ali na região ali atrás da UFES ali? Então tem o cais, e daquele cais é que sai o passeio de canoagem. Então fica R$50 por pessoa, porque foi um preço que nós conseguimos aqui pela igreja. Além disso, nós vamos ter uma visitação assistida lá nas paneleiras, que foi até uma irmã de lá que nos ajudou a arrumar esse passeio de canoagem. Então nós vamos lá para ver o trabalho dela. E quem participou do encontro de casais também, o jantar de casais que nós tivemos em Manguinhos, aquelas panelinhas, foram elas, né? Ela que fez aquelas panelinhas. Então a gente também vai ter a oportunidade de conhecê-la lá e ver o trabalho da família dela, que faz as panelas de barro. Então vale a pena, mesmo que você não vá no passeio da canoagem propriamente, vá levar seu filho até lá ou sua filha, você pode esperar ali, né? E é uma esperazinha abençoada, porque vai sair às 15 e voltar às 18, né? Que vai dar aquele passeio bem demorado pela Baía de Vitória, de canoagem. Mas uma coisa, só tem agora 20 menos 6, 14 vagas. Porque tanto eu, a Elida e a Thalita, como também o Marcelo, a Bruna e a Sofia já garantimos nossa vaga, né? Então, inscreva hoje, porque a inscrição é garantida com o pagamento, que nós temos que pagar 50% adiantado. Vale a pena, segundo eles, né, além de ser um passeio, assim, tem uma explicação lá que eles fazem acerca do mangue, de Vitória, e nós vamos pegar a maré na hora boa. Então é tudo calculado, e é um pessoal que conhece, porque além de fazer esse passeio na Baía de Vitória, eles fazem rapel, fazem aqueles outros que desce pelaquela corredeira e também vai no Pico da Bandeira. É um pessoal acostumado a fazer esse tipo de passeio radical. Então, com 4 anos de idade pode, mas desde que o pai esteja ou a mãe esteja junto. E só pode ir sozinho na canoa a partir de 12 anos de idade. Entendeu? Então, a partir de 12, aí você vai poder dirigir lá o caiaque, que é deles mesmo, com todo aquele aparato de segurança, né, colete. Eu vi lá, um negócio bonito. Até no dia fiquei com vontade de ir, mas já estava tudo lotado, não tinha como. Uma brincadeira que eu estou fazendo com vocês. Bom, então, 25 de março está garantido. Só temos 14 vagas. Quem paga vai, quem não paga fica para a próxima. Tá bom? E é isso aí. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós estamos com um trabalho sendo feito. Eu não sei se está conseguindo utilizar já a tela, Marcelo. Está conseguindo utilizar a tela já? Já? Glória a Deus. Irmãos, nós fizemos um investimento para mudança de equipamento. E eu vou até aproveitar para dar aqui uma prestação de contas a vocês, né? Que tudo que nós fazemos aqui é para o reino de Deus. Nós trocamos o nosso equipamento de computador, que faz a transmissão e masteriza todo esse efeito que está aí. A igreja fez um investimento, e na hora que você for ofertar, pensa nisso, que fomos 10 vezes de quase R$400 aí. Mas hoje nós estamos com uma máquina com 32 GB de memória, mais de 500 de SSD,
Então, assim, evitar aquelas piscadas que ficavam dando, aquelas quedas. Nós tivemos que trocar o equipamento todo. E o investimento aí, só desse negócio de transmissão, desde a pandemia até agora, a igreja já mais de 70 mil reais equipamentos de mídia e que está instalado aí. Então, de coração que nós fazemos com a tua oferta, o teu dízimo, a igreja tem investido. Essas fotos que estão aí, as máquinas são profissionais. Louva a Deus por ter enviado o Sami. Vocês veem o Sami passando por aí, irmãos. Esse irmão é profissional de fotografia e tem servido ao Senhor no ministério de multimídia. Obrigado, Sami, pela sua vida. E também pelos meninos, né? Que até no nosso brunch aqui, nós tivemos aí a Thalita fotografando, o Gabriel, um pouquinho também do Flávio, mas nós somos amadores, né, Flávio? O nosso irmão ali tem nos abençoado. Eu agradeço também a Mariana. Se vocês não sabem, eu estou falando, a Mariana, levanta a mão aí, Mariana. A Mariana tem sido usada por Deus, esses banners que chegam a você, tanto nos nossos redes sociais, informando aí acerca das atividades da igreja. Ela tem feito um trabalho que ela trabalha nessa área, né? Se alguma empresa quiser contratar a nossa irmã aí na área de redes sociais, mas para a igreja ela faz um trabalho de doação ao Senhor, bem como o Sami também. Glória a Deus por todos os voluntários que trabalham na causa. Abra comigo João capítulo 1, nós vamos ler dos versos 1 a 14. Nós estamos durante o ano, queridos, compartilhando sobre o tema graça, e baseado a palavra, só para lembrar, em 2 Timóteo capítulo 2, e o verso 1. Quem está lembrado aí do nosso verso anual? Não põe a cola não. Põe a cola não. 2 Timóteo 2:1. Eu cheguei à conclusão que a gente precisa de muita fortificação, né? Precisamos de muita fortificação para a nossa memória. Vamos lá. Portanto, você, meu filho. Tomaram café da manhã não, irmãos? Estão de jejum, glória a Deus. Vamos lá, mais uma vez. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Agora diga ao seu irmão assim: só a graça, hein? Misericórdia. Vamos lá, irmãos, vamos decorar esse verso, tá bom? Diz assim, João capítulo 1, Evangelho, a partir do verso 1. Estou lendo na ACF, Almeida Corrigida Fiel. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Repita comigo: todas as coisas foram feitas por Ele. Continuando, hein? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém? É isso aí? Está na tela? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Continuando, hein? E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu.
Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Repitam: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Repita: cheio de graça e de verdade. Mais uma vez, cheio de graça. Pode sentar, amados. Obrigado. Vou compartilhar com os irmãos aqui nessa manhã o poder da graça. Em Mateus capítulo 28, nós conhecemos as Escrituras, citamos inúmeras vezes esse texto, e lá, nesta passagem, Jesus traz a conhecimento dos discípulos após a sua ressurreição, que o poder agora de Deus estava todo nele. Vamos ler, aí abra comigo Mateus capítulo 28. Verso 19 a seguir, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus fala e determina que nós venhamos a compartilhar a graça, mas ele faz isso, e aí vamos voltar ao verso 18, baseado no que a consumação da cruz lhe otorgou de autoridade, quando ele diz: e chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Repita comigo: todo o poder, 100% do poder pertence a Jesus. Amém? 100% do poder pertence a Jesus. Então, quando falamos do poder da graça, nós estamos falando do poder de Cristo. Poder para salvar, poder para fazer no homem a vontade de Deus, e que esta vontade se materialize, ou venha se materializar em nossa trajetória, em nossos relacionamentos, nos nossos afazeres. A graça, ela é multiplicada e materializada nas ações dos filhos de Deus, porque Ele veio para fazer-nos sua família, como nós lemos João capítulo 1, versículo 12. O Bible Dictionary conceitua o termo graça, é um dicionário bíblico em inglês, como o meio divino que proporciona ajuda e força. Então é a forma como Deus nos torna capazes, nos dá suporte para as atividades, não só as atividades de nosso relacionamento na igreja, como membros do corpo de Cristo, e aqui temos que voltar novamente a entender essa nossa condição, de que somos igreja quando estamos na comunhão dos filhos de Deus. Somos membros individualmente do corpo, mas não somos igreja sozinhos. E esta graça divina nos dá capacitação. É quando nós falamos assim: o Espírito Santo é quem capacita. É o próprio Deus quem nos dá as condições, a força. Essa força não é a força do braço, mas é a força divina em nós, que é capaz de ultrapassar as barreiras. Isso só vem
Só acontece por meio da fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, está em Hebreus 11:6, né? Então nós, pela fé, nós conseguimos de Deus essa força que perpassa até mesmo as limitações da ordem natural. E aí o que ultrapassa as forças naturais nós chamamos de milagre, aquilo que era impossível, mas é o Senhor quem nos dá a condição, porque no nome de Jesus tudo pode acontecer, porque tudo é possível ao que crê. Então, ajuda e força. Ainda continua esse entendimento assim a graça deve ser recebida também como dádiva divina do poder capacitador de Deus disponibilizado a seus discípulos. Então, é uma ação poderosa de Deus que é nos ofertada, e aí eu preciso recepcionar. Se eu não a tomar para mim, pela fé, se não fazer uso dela, se não passar a utilizar o poder da graça, eu vou ser uma pessoa normal. Só que Deus não nos chamou para sermos normais, nós somos sobrenaturais. Diga ao seu irmão assim: você é sobrenatural. O sobrenatural, queridos, é aquele que entende as coisas e vive as coisas do Espírito. E para isso nós precisamos olhar para Jesus, que é o nosso exemplo, é com quem nós temos que nos espelhar acerca do ser sobrenatural. Então, primeiro eu quero destacar que Jesus era cheio de graça. E você também precisa ser cheio de graça. Não é? Repita comigo: eu sou cheio da graça. Irmãos, Jesus Cristo, hein? Que graça nenhuma essa fala de vocês aí. Vamos bem forte: eu sou cheio da graça. Então diga ao seu irmão assim: você é uma gracinha. Irmãos, ser cheio da graça quer dizer cheio de Deus. Não é por isso que nós somos atrativos espiritualmente. Nós somos cheios de Deus, há uma ação sobrenatural em nossa direção. Quem já percebeu que ocorre, ou já ocorreu com você, alguém falar assim: você é diferente, hein? Já aconteceu isso com você? Levanta a mão aí, quem já aconteceu, levanta a mão. Você tem uma coisa diferente. Percebe? Teve uma vez um budista que chegou para mim, ele era muito engraçado. Você tem uma luz, uma áurea diferente. Eu falei: tem sim, é o Espírito Santo, Jesus está comigo. Ele: você é iluminado. Eu falei: glória a Deus. E falei: você também, pela fé, não é isso? Aí ele: você acha? Ele ficou todo bobo porque eu falei que ele também era. As pessoas, queridos, querem essa bênção, essa graça que você possui, só que estão buscando no lugar errado, não é? Então, o nosso Senhor Jesus, a palavra fala aqui que era cheio de graça. A graça é um magnetismo espiritual, é atrativa. Você veja que os homens de Deus cheios de graça atraíam multidões para perto dele. Milagres extraordinários, não só pelos feitos, mas havia algo diferente. Imagina um homem pregando no deserto como era João Batista. E aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, por exemplo, João, o apóstolo, cita os feitos deste homem de Deus. Ele não era a luz, mas ele veio para ministrar acerca da luz. E estava no deserto e as pessoas afluíam das cidades até ele. E João não curava ninguém. João não era igual a Jesus, que produzia milagres. Ao contrário, a palavra dele era duríssima. Mas as pessoas iam longe para ouvi-lo falar, porque havia a graça de Deus sobre ele.
Então nós estamos compartilhando graça durante esse ano, queridos, porque nós precisamos de graça em nossas células, nos nossos Giavite. Precisa da graça de Deus na sua vida, precisa da graça de Deus nos ministérios, precisamos da graça de Deus no púlpito, precisamos da graça de Deus nos ambientes que nós frequentamos, para que a atração do Espírito ocorra e as pessoas se apelem para o socorro. Quando Pedro prega a palavra após a descida do Espírito Santo, está em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a igreja cheia de graça, afluíram as multidões para ouvir o Galileu falar em Jerusalém. Isso era impossível. Em Jerusalém, quem era ouvido eram os sacerdotes, eram os escribas, os homens da lei, os importantes. As multidões o seguiam para pelo menos receber um pouquinho do toque de mão abençoado. Mas naquele dia, as escrituras dizem que Pedro, quando falou à multidão, todos pararam para ouvi-lo, e quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor com apenas um breve discurso de quem era Jesus. Imagina isso, não é? Então a graça promove, e é dela que nós precisamos. Ela promove o impossível, como segundo ponto aqui desta manhã. Olha o que aconteceu com Pedro. Abra sua Bíblia por gentileza, ou acompanhe aí, Mateus capítulo 14, versos 30 a 31, fala do acontecimento final do evento no Mar da Galileia. Mas estava vendo uma grande tempestade. Os discípulos tinham saído à frente e Jesus tinha ido ao monte orar. Quando você está navegando no Mar da Galileia, queridos, dá para ver direitinho. Eu estava lá, né, olhando as montanhas, pensando assim, de onde Jesus veio, que ele desceu e andou sobre as águas. Eu fico imaginando aquela situação, né, que Jesus não veio andando. Se ele andou sobre as águas, ele deve ter vindo flutuando. Era a minha imaginação quando eu estava lá no Mar da Galileia. E tem um platô e um morro, e os guias falam assim, provavelmente, toda a tradição diz que é de lá que Jesus estava orando, naquele platô, e ele veio para encontrar os discípulos no meio do mar. E ali era caída da tarde, era por volta das 5:30 mais ou menos, irmãos, e a gente estava no meio do mar, no barco, igualzinho o barco dos discípulos, e a chuva veio. Eles dizem que lá é característico, todo cair da tarde, praticamente chove. Só que no dia que nós fomos, só deu uma ventaniazinha, mas ele imagina, falando conosco, imagina isso, uma chuva forte. E aí, depois disso, entra pela madrugada, a tempestade continua. E eu imagino que Jesus tenha vindo assim, com aquela túnica talar, a túnica talar resplandecente, que ele tinha ganho, sem costura, fiado em um só fio de linho, e vem flutuando e começa a andar sobre as águas. E aí os discípulos começam a gritar, porque, irmão, de madrugada você vê um negócio desse, no meio de uma tempestade acontecendo, é o quê? É um fantasma, né? Como diz o desenho animado, é o Gasparzinho. Jesus veio. Quando chega próximo, eles, quem é? Para, sou eu. É o Senhor, então permitam que eu vá encontrar com o Senhor sobre as águas. Que eles não existe na história humana ninguém que tenha andado sobre as águas, a não ser Jesus e Pedro. Pedro podia ter andado mais, mas lhe faltou a fé para que a graça de andar sobre as águas fosse perpetuada. Olha isso, irmãos, faltou a ele a fé para que a graça de andar, o poder de vencer as leis da natureza pudesse ter sido perpetuado, ou ir um pouco mais. Pedro precisava, como nós sabemos, um pouco mais de tratamento espiritual. Jesus falou bem claramente para ele, Pedro, quando você se converter, você cuida das minhas ovelhas. Então ele precisava de uma conversão. E sabe o que acontece, queridos? Nós podemos viver o impossível pela fé, mas nós precisamos estar totalmente convertidos. Precisamos viver a fé.
Hoje, por exemplo, você está num ambiente que é obra da fé. Quem conhece a história, nós éramos um grupinho pequeno de pessoas na Neuci Lopes Vieira, já no milagre, mas Deus não me colocou que aqui seria o templo. E eu enfiei o pé pelo greta do portão na época, pois a palavra de Deus diz que aonde colocarmos a planta dos pés, Ele vai nos dar por herança. E eu coloquei o pé lá e falei: Senhor, essa propriedade é nossa, no nome do Senhor Jesus. E a gente não tinha condição nenhuma. Hoje mesmo eu estava sentado ali, olhando aqui o templo de ontem, da festa que nós tivemos aqui da juventude, no culto de ceia, com as fantasias. Que lindo foi, né? Hoje até a Ana veio de medalha, que é a Joquebede, foi muito lindo. Então a gente teve a oportunidade de compartilhar, e eu olhando isso e percebendo, Deus faz o impossível quando nós cremos, não é? E aí, quando ele veio nessa situação, o que acabou lhe acontecendo? Jesus permitiu que a lei da natureza fosse suplantada pela fé, a graça do impossível. Poder da graça agindo no impossível. E Pedro andou, mas ele naufragou, afundou, porque teve medo, falta de fé. Olhar para longe de Jesus. Repita comigo: eu preciso estar focado nele, que é cheio da graça. Lembra que nós lemos aqui? Ele era cheio da graça. Se Pedro tivesse mantido os olhos em Jesus e não olhado a tempestade, ele continuaria andando. Mas ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar as circunstâncias à sua volta. Queridos, precisamos aprender isso. Nós precisamos olhar para Jesus. Ele é o modelo. É dele que emana a graça que nós necessitamos para vencer e para fazer acontecer o impossível. E vai acontecer o impossível no seu negócio, na sua vida, não é? No seu relacionamento, na sua vida espiritual. Todas as leis da natureza são suplantadas para que a vontade de Deus possa acontecer. Quando eu estava analisando esse texto, eu estava pensando, qual o propósito de Jesus deixar Pedro andar sobre as águas para ir até ele? Tinha, assim, olhando logicamente, não tinha nada demais. Pedro ia andar até Jesus, mas Jesus estava vindo para o barco. Jesus poderia ter falado com ele assim: fica aí que eu já estou chegando. Não se preocupa não, já estou chegando. Pode ficar tranquilo, estou chegando. Mas Jesus falou: vem. E a resposta que me veio, aqueles entendimento espiritual, e eu não sei se é isso ou não é, mas eu entendi no Espírito, é que o Senhor queria não abençoar a Pedro, mas a todos nós que estamos ouvindo a história. Nós não podemos tirar os olhos dele. Pedro iria até Jesus, depois voltaria para o... Imagina se isso tivesse acontecido, só iriam dizer o seguinte: Pedro andou até Jesus e veio de mão dadas com Jesus para o barco. Glória a Deus e aleluia. E aí? Talvez viesse o ensino: se nós cremos, nós também faremos isso. Mas o acontecimento do naufrágio, do quase afogamento de um homem que sabia nadar, melhor do que muitos, porque a Bíblia fala inclusive que quando Jesus estava na praia para assar um peixe, ele pulou na água e foi nadando. Era exímio nadador, mas estava afogando. Jesus teve que pegar nas mãos dele e o salvar naquela hora. Era exatamente para nos mostrar, aqueles que quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós perdemos o poder da graça. Não olhe as circunstâncias, como diz a música, mas olhe o seu amor. Fique de olho no Senhor. Amém? As pessoas vão falhar, as coisas não vão andar do jeito que você quer, mas se você olhar para Jesus e ficar focado nele, você vai entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Então nós precisamos nos converter profundamente a Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro, e ele pôde realizar algo tremendo. Veja Mateus 14, 30 a 31. Mas sentindo o vento forte,
teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Eu quero destacar 3 coisinhas aqui, que era uma mensagem, e quem quiser pegar aí, para pegar no Conexão, aproveita e anota os pontos. Primeiro, cuidado com o sentimento. Pedro sentiu. Meu irmão e minha irmã, fé não tem a ver com sentimento. Eu não senti nada na igreja. Não, você não veio aqui para sentir, você veio aqui para adorar. Já viram tanta gente pregando essas coisas? Eu tenho que sentir. Não senti, não estou sentindo. Sai disso, porque isso é laço. A Bíblia não fala que nós temos que sentir a presença de Deus. A Bíblia fala que nós temos que ter a presença de Deus. Deu para entender a diferença? Nós somos o templo do Espírito. Nós temos que ter a presença. E ter a presença do Espírito em nós não é uma questão de sentir, é uma questão de fé. Você é templo do Espírito Santo e creia no nome de Jesus pela fé. Repita assim comigo: eu sou o templo, morada do Espírito. Então, meu irmão, minha irmã, você é cheio de graça. Agora, se você for pelo sentimento, sentimento é humano, sentimento é carne, sentimento não é espiritual. E Pedro sentiu o vento batendo nele, e aí veio outro sentimento pior, o medo, que não estava lá. Como alguém sente medo na presença de Jesus? Quando você tira os olhos dele e passa a olhar as circunstâncias, as coisas, as pessoas, as dificuldades, e não olhar o Senhor da graça, você cai na cilada, na armadilha do medo. Outra, aqui eu digo que é pior, não é? E aí anota aí, quem vai pregar no Conexão. E começou a ir para o fundo. Olha o que diz aí: começando a ir para o fundo. Ou seja, quando nós tiramos os olhos do Senhor Jesus, nós vamos para o fundo. Vai para o fundo do poço, vai para o fundo do mar, vai entrar pelo cano, ou seja, você vai se dar mal. O se dar mal espiritualmente é desvio. Você vai desviar-se. O resultado físico do tirar os olhos de Jesus é a queda. Porque quem tira os olhos de Jesus é porque não segurou em sua mão. É queda. Não, o segurar na mão, queridos, não é apenas um ato físico, é um ato espiritual, está garantido. Jesus falou para Pedro: vem, e pela fé ele poderia ter ido. Ele foi só alguns passos, ele poderia ter ido todo o trajeto, mas como ele não estava seguro no Senhor, ele estava achando agora que o andar sobre as águas era porque era seu esforço, era sua condição que faria com que ele vencesse. E aí a condição para vencer os poderes e as leis da natureza não está em nós, é no cheio da graça, que não sou eu, nem é você. O eu não tem nada. O eu sem o Senhor Jesus, queridos, é cadáver, é morte, é morto. Então por que Pedro afundou? Era um pedaço de carne indo para o fundo. Normal. A lei da natureza é isso. Sem Cristo não há como acontecer. Pode nadar muito, até no meio de uma tempestade, mas vai para o fundo. Mas o detalhe é no final: o clamor pela mão. Repita comigo: clamar pela mão. Senhor, tem misericórdia de mim. E eu fiquei pensando nisso. Olha, mas Pedro estava com medo do mar, estava com medo do forte vento, da tempestade, agora estava com medo de se afogar.
Como que naquela hora ele acreditou que se segurar na mão de Jesus a coisa iria ser diferente? Sabe por quê? Porque ele voltou os olhos para o Senhor. Tem pessoas que esperam chegar no mais terrível dos momentos para voltar os olhos para Deus. Quando as coisas estão sem chance de serem resolvidas, já é morte mesmo definida, vou morrer afogado, aí volta os olhos para Deus e clama por socorro. Até então, tenta resolver com as coisas que acha que pode. Por isso que Jesus o qualificou como um homem de pouca fé. É o que a gente brinca, né? Do crente bully, né? Lugar de pouca fé. Infelizmente, eu já cheguei a uma conclusão, queridos, que por mais que eu creia, eu ainda sou de pouca fé. Então, eu tenho feito um exercício que quero aqui ajudar você a fazer. Não tire os olhos de Jesus. Quando os olhos começar a afastar de Jesus, não, Senhor, é aqui. E a gente tem que ficar brigando conosco nisso. Por isso que Paulo fala que há uma luta interna. Nós estamos lutando contra os nossos desejos, que a Bíblia chama de carne. E não é diferente para mim, não é diferente para você, mas nós temos que lutar contra nós mesmos, dizer não, não e não. Quantos sucumbem ao desejo da carne, desejo de ficar em casa, não preciso mais de ficar indo na igreja, eu não preciso desse negócio de dizimar, eu não preciso disso de ser fiel ao Senhor, eu não preciso de corpo, eu não preciso dessa vivência de comunhão. Você está totalmente enganado e antibíblico. Você não é a igreja sozinho, você é um cadáver. Como eu acabei de citar aqui a mensagem que eu ouvi de um pregador dizendo acerca disso, e foi interessante demais o que ele falou, vou voltar a repetir. Você pode ver uma pessoa andando pela rua, por exemplo, com uma perna decepada em uma muleta ou numa cadeira de rodas, ou até com uma prótese, e você vai ver ali um ser humano. Concorda ou não? Mas se você vê um membro do corpo sozinho, você liga para a polícia, porque é um cadáver. Aconteceu algo ali, um pedaço de uma mão, um braço, uma perna, não é uma pessoa, é um cadáver. Tem muito cadáver achando que é pessoa, quando se trata de reino de Deus. É um membro sozinho, não preciso de igreja. Eu mesmo me pastoreio. Você já viu alguma ovelha se autopastoreando? Existe isso? O Senhor nos chama de ovelhas. Não existe ovelha se autopastoreando. E nem eu mesmo, queridos. Aqui a minha função pastoral é uma função, vamos dizer, eclesiológica e institucional, mas eu sou apenas uma ovelha que tem um sino no pescoço. Um instrumento de Deus que o sumo pastor que vai nos guiando, e o barulho vai levando as outras ovelhas mais novinhas e inexperientes a ouvir. Porque a ovelha com um sino maior pendurado no pescoço quer dizer que ela está mais antiga seguindo a Jesus e ela está um pouquinho mais perto, mas ela também precisa de cajado, porque ela continua sendo ovelha, precisa dos tratamentos, precisa do cuidado do sumo pastor. Deu para entender ou não? Então, tudo isso que tem sido apregoado por aí, tem sido ação do diabo para afastar as pessoas da graça, e quando você se afasta da graça, você está no pecado. Não duvide, Deus tem algo maravilhoso para você. A graça também, queridos, ela está disponível. Está disponível a todos nós. Todos nós temos livre acesso ao poder de Deus. A graça do Senhor é poderosa e suficiente para nos tirar da morte e do pecado e nos levar à vida eterna em Deus. Se ela é suficiente, tem esse poder de nos tirar da morte para levar para a vida eterna, ela em Cristo tem todo o poder para agir em nós. Por isso que Jesus falou, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Não há limite para a graça. E aí Pedro então, logo que ele segurou pela mão, as coisas melhoraram. E segurando pela mão,
ele foi salvo. Repita comigo assim: eu seguro na mão de Deus, no nome de Jesus. Amém? Lembra daquele cântico, segura na mão de Deus? Nós cantamos. Não perca isso. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou. Que coisa tremenda. Ao clamar, imediatamente a graça disponível se manifesta. Quando clamamos, ela se manifesta. Por fim, queridos, a graça é suficiente. Como eu acabei de dizer, se ela é suficiente para me livrar da morte eterna, ela é suficiente para nutrir e nos forjar em tudo que precisamos. Agora, lendo na NVI, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, para finalizar. Mas ele disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Paulo clamou a Deus acerca do espinho na carne, aí eu não quero entrar no mérito de qual era o espinho, mas o que eu quero entrar aqui é que Cristo o respondeu, o Senhor o respondeu: minha graça é suficiente a você. Repita comigo: a graça do Senhor é suficiente para mim. Se a graça do Senhor é suficiente para você, queridos, a murmuração vai embora, as reclamações esvaem-se. Se tem enfermidade e ainda não foi curada, a graça é suficiente. Se você está tendo alguma hipossuficiência financeira e as coisas não estão andando como você acharia que estava andando, mesmo estando fiel ao Senhor, nos dízimos e nas ofertas, a graça é suficiente. Vai acontecer no momento certo. Agora, se você está com hipossuficiência, mas você é inoperante na fidelidade ao Senhor, a causa já está aí, primária. Pois há uma ordem, e por mais que alguns venham a ministrar que Malaquias é para o termo antigo, nós não somos do Novo Testamento apenas, nós somos da Bíblia. A Bíblia toda, ela é importante para nós. Por isso que eu digo que nós não somos evangélicos, nós somos bíblicos. E Malaquias diz uma ordem divina: trazei todos os dízimos e ofertas para a casa da tesouraria, para que haja mantimento na minha casa. Nós precisamos do local de adoração, nós precisamos do templo para nos reunir como igreja. E o templo precisa ser mantido, e é mantido com os nossos dízimos e as nossas ofertas. A igreja não recebe dinheiro do governo e nem pode, e nem deve, e nem jamais vai aceitar. A igreja não é do governo, a igreja é de Jesus. Amém, irmãos? Então, nós fazemos a nossa parte. Então, minha graça é suficiente para também suprir as suas emoções. Não é? Estou sozinho, estou abandonado. Não está, não. O Senhor nos garante: eis que eu estou com você todos os dias. Irmãos, são os momentos mais difíceis da nossa vida que Ele está conosco, não nos abandona. Vocês já, com certeza, já ouviram falar naquela anedota dos passos na areia, não é? Passo na areia, diz lá aquele textinho lá, que quando a pessoa olhou as pegadas, Deus estava caminhando lá, devia 2 pegadas, mas na hora que as coisas ficaram mais difíceis, ele olhava, as pegadas tinham uma só, e aí começou a reclamar: Senhor, no momento mais difícil o Senhor me abandonou? Não, você está enganado. No momento mais difícil eu já estava te carregando no colo. Então, as pegadas não eram suas, não é? Aquela anedota dos passos na areia é fantástico, para nós entendermos isso. Só que uma coisa para o Filho de Deus, porque essa anedota é uma anedota secular, é que não vai haver nenhuma marca de passos quando você olha para trás, quando você está na graça. Para você, seus passos não, você vai ver os passos do Senhor, porque a graça é suficiente.
Não tem duas pessoas caminhando, tem só o Senhor Deus caminhando, e nós sempre estamos no seu regaço, estamos no seu colo. Nós somos os filhos espirituais. Então veja, queridos, que a graça faz o poder de Deus manifestar em nossa fragilidade. Então ela supre a lacuna. O poder de Deus supre o nosso lugar. E aí então somos abençoados com vitória. É o poder da graça de Deus na sua vida. Podemos usufruir isso todo o tempo. A graça é suficiente. Deus falou para Paulo: não se preocupa com isso. Tem coisas, queridos, que nós estamos lutando, tentando suplantar, mas que Deus não vai retirar, porque a graça é suficiente. É o que nos importa. Então nós precisamos ter tanto contato com o Senhor, para que Ele possa dizer claramente para você aonde é que a lacuna será suprida e aonde a graça é o que lhe basta. Senão você vai ficar perdendo tempo com aquilo que Deus decidiu que não vai fazer. Quando Paulo ouviu isso do Senhor, ele não mais pede a respeito de suplantar o espinho na carne. Ele passa a viver a bênção da graça. E é isso que nós precisamos entender. O poder da graça, ela age, para finalizar, materializa a vontade de Deus na nossa vida. Não é a sua vontade. Lembra de Jesus lá no Getsemane? Pai, passa de mim esse cálice se for possível. Mas aí ele, cheio da graça: não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade em minha vida. Hein? Oração sábia. Amém? Vamos colocar de pé. Que Deus complete o entendimento, a iluminação dessa palavra na sua vida. Senhor Deus, nesta manhã, obrigado pelo privilégio extraordinário de termos acesso à graça suficiente. Nos ajuda, Senhor, a vivenciar esse tempo maravilhoso da graça bastante, e nos ajuda a ir mais além, em nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com a música, e nessa manhã Deus está oportunizando você a viver a graça suficiente. Pastor, eu preciso de oração. Então você está no templo da graça. É o local da reunião da igreja dos filhos de Deus. Você pode sair do seu lugar e vir à frente. Nós vamos orar juntos. A graça do Senhor na sua saúde, ou seja, o poder de cura. A graça do Senhor nas suas emoções, é o poder do equilíbrio do Espírito Santo que Ele produz. É a graça de Deus no seu estado hipossuficiente financeiro. A vontade de Deus relacionada a você. Se comprometa com a causa, é a graça suficiente. Em todo tempo, em toda situação que o Espírito Santo venha lhe tocar nessa manhã, há uma oportunidade de restauração. Então, ao vir à frente, nós vamos ungir a sua vida, estaremos impondo as mãos e orando com você, por você, no nome de Jesus. Louvemos.